seja bem-vindo a mais um episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é servoacionamentos e sistemas pneumáticos. Qual é a melhor opção? Então, fiquem ligados, pois mais um episódio do Mabcast já vai começar. E para falar sobre servoacionamentos e sistemas pneumáticos, convidamos o nosso especialista em servoacionamento, Bruno Iorio. Tudo bom, Bruno? Olá, Pedro, tudo bem e você? É um prazer poder participar do Mabcast e trazer mais informações sobre tecnologia e automação industrial. Legal. E antes de começar, eu queria pedir para você, que eu acho essencial aí para os nossos ouvintes, explicar o que é o servoacionamento, assim como também explicar o que é um sistema pneumático. Bom, Pedro, chamamos de servoacionamento o conjunto composto pelo servomotor e o servoamplificador. Eles são normalmente utilizados em aplicações de posicionamento para trabalhar com extrema precisão e repetibilidade. O servomotor ele é responsável por movimentar a carga e enviar a posição e velocidade atual para o servoamplificador através do encoder. Já o servoamplificador ele é responsável por acionar e controlar o servomotor e enviar os dados para um controlador externo. O sistema pneumático ele utiliza basicamente o cilindro e ar comprimido para fazer a movimentação da máquina ou do material, e o controle dele é mais simples, assim como a precisão e a repetibilidade dele é menor. Legal, bem interessante saber aí. Eu acho que o principal aí que entre os dois sistemas é a precisão e a repetibilidade, né? Sim. E quais são as aplicações mais comuns desses dois sistemas? Bom, podemos encontrar o servoacionamento em diversos segmentos e aplicações. Temos embaladoras, envasadoras, facas rotativas, até máquinas CNCs, centros de usinagem que exigem um posicionamento preciso, linhas de corte de chapas, enfim. Basicamente toda aplicação que requer uma precisão de posicionamento ou um controle de velocidade e torque. Já o sistema pneumático ele pode ser utilizado em algumas dessas aplicações também, só que para fazer um posicionamento mais simples e, claro, com algumas limitações, né? Legal, é. Então tem muitas máquinas, né? A gente vê que servo e sistema pneumático é bastante comum aí no dia a dia da indústria. Sim. E vamos fazer uma comparação então entre os dois sistemas, né? Quais são as principais vantagens de um para o outro? Bom, o servoacionamento ele possui várias vantagens com relação ao sistema pneumático. Então, assim, primeiro a gente tem a questão da eficiência energética. O servo ele tem uma alta eficiência, acima de 95%, e já o sistema pneumático, eles apresentam muitas perdas por vazamento na tubulação, queda de pressão na linha, e conta também o compressor, né, ele trabalha com uma eficiência menor quando a gente usa menos carga. Em muitos casos, o cliente ele possui uma estrutura mais simples, então você ter que utilizar um ar comprimido na fábrica, ela também é um problema e às vezes inviabiliza utilizar esse tipo de solução. Além disso, a gente tem algumas questões relacionadas à manutenção. Então, o servoacionamento, falando assim basicamente do motor e amplificador, você não precisa fazer nenhuma manutenção periódica. Inclusive, os modelos da Mitsubishi Electric, eles têm alguns recursos que monitoram o desgaste dos componentes mecânicos e eletrônicos e auxiliam numa manutenção preventiva e evitam também as paradas de máquinas não programadas. Os sistemas pneumáticos, a manutenção é recorrente, devido ao desgaste maior dos componentes e dos vazamentos. Legal, acho que você comparou muito bem aí as duas soluções, até citou alguns pontos bem importantes de eficiência energética e manutenção, né, que são pontos bem relevantes aí quando a gente tem que escolher Aham. uma das soluções. E falando um pouquinho sobre mão de obra e especialização, o que você acha aí dos profissionais? Eles estão aptos a trabalharem com os dois sistemas ou o pessoal precisa se especializar aí em qualquer uma das soluções? Boa pergunta, Pedro. O sistema pneumático, eles já estão presentes no mercado há muito tempo, né? Então, por isso, grande parte dos profissionais da indústria já conhecem ou já trabalharam com esse sistema. Apesar do servoacionamento da Mitsubishi Electric, ele foi lançado primeiro na década de 80 no Japão, ainda temos muitas pessoas que não conhecem esse tipo de solução ou até mesmo eles têm medo de trabalhar com esse tipo de produto.
Então, assim, para trabalhar com sistema pneumático, normalmente os responsáveis, eles são do departamento de manutenção e engenharia mecânica. O servoacionamento, por ele ser um componente eletroeletrônico, o departamento de manutenção e engenharia é outro. Então, passa pelo departamento elétrico ou de automação. Então, aquele profissional que não possui o conhecimento em elétrica e automação, ele acaba tendo uma maior dificuldade de aplicar o produto, né? Então, realmente, a questão de você utilizar o servoacionamento é bem diferente do sistema pneumático, né? Então, o profissional precisa ser mais capacitado, né, em termos de treinamento e conhecimento para poder operar com o servoacionamento. Legal, eu acho que o pneumático o pessoal tá mais no dia a dia, mas o servoacionamento é uma tecnologia nova, né? Então o pessoal precisa se manter atualizado aí justamente para trazer uma melhoria no processo dele. E Sim. diante disso, né, como a Mitsubishi Electric atua, né? Tem treinamento, tem conteúdo, né, para quem quer implementar um sistema ou uma máquina com servoacionamento? Sim, sim. Então, diante desse cenário, né, e buscando sempre difundir o conhecimento, a Mitsubishi Electric ela tem uma plataforma de cursos EAD, tanto para iniciantes, né, quanto quem tem um conhecimento básico, e é uma plataforma gratuita. Então, qualquer pessoa pode se inscrever para conhecer melhor o servoacionamento, entender o seu funcionamento, e também temos alguns outros treinamentos, né, para todo o portfólio de automação industrial. Além disso, todo mês a gente faz alguns webinars sobre temas relacionados à indústria e automação. Legal, tem bastante conteúdo aí então, né, nos treinamentos, nos webinars, no EAD, então é bem interessante aí para se manter atualizado. E pegando Uhum. o gancho dos webinars que você comentou, né, no começo do ano você apresentou uma edição que fala justamente desse assunto que a gente está tratando hoje no webcast. E uma das perguntas que me chamou a atenção é em relação aos custos, né? Ou seja, qual a melhor opção em termos de custo-benefício, né? E como a gente pode medir isso? Sim. O pessoal questiona bastante a relação de custos quando compara servoacionamento com o sistema pneumático. Então, assim, todo mundo leva isso em conta na hora de comprar um produto. Quando a gente avalia o custo das soluções de automação industrial, o ideal é a gente usar um indicador, né, que a gente chama de TCO, que é o custo total de propriedade. Esse custo ele é composto pela soma do custo de aquisição do produto e o custo de operação ao longo do tempo. Então, dessa forma, nós conseguimos mensurar o quanto uma solução vai custar para operar durante um tempo específico. Então, no caso do servoacionamento, ele possui um custo de aquisição mais elevado em relação ao sistema pneumático, porém o custo de operação ao longo do tempo dele é menor. Então, assim, para analisarmos a solução, qual é a solução mais barata, a gente tem que comparar esses dois cenários e vemos que em um determinado período de tempo, normalmente um curto espaço de tempo, entre 6 meses e um ano, aí vai depender muito do caso, o sistema pneumático ele é mais barato. Então, o custo de aquisição é menor e o custo de manutenção dele é pequeno, em 6 meses, então ele é uma solução mais barata. Porém, quando a gente vai analisar um período maior, é o que eu imagino que todas as empresas buscam, né, um custo a longo prazo, o servoacionamento ele é uma opção mais viável. Então, ele tem um custo maior, só que ele é muito mais econômico ao longo do tempo. Então, assim, se a gente for avaliar apenas o custo de aquisição, que é o que o pessoal faz na hora de fazer um orçamento de projeto, ele acaba não comparando, né, a informação de uma maneira mais correta e pensando a longo prazo. Então, por isso que a ideia é a gente avaliar esse cenário e aí sim o SEV ele vai se mostrar uma solução mais viável a longo prazo. Legal, acho que você explicou muito bem a questão do TCO, né? Justamente porque a gente vê muitas empresas aí que analisam só o preço, né, do investimento. Então, se eu vou Sim. gastar 10 ou vou gastar 20, né, eles acabam optando pela solução errada, porque ao longo do tempo a solução pode ser muito mais econômica do que ela é no investimento inicial, né? E além disso, o servoacionamento ele também permite você otimizar o desempenho da máquina. Então você vai produzir mais com relação ao que você faria com o sistema pneumático. Entendi. Isso é outro ponto interessante porque você acaba reduzindo o payback, né? Você vai conseguir entregar mais produção ali para o seu cliente. Sim. E para finalizar, eu queria perguntar especificamente aí dos servoacionamentos, quais as principais novidades
né? E se tem alguma previsão de algum lançamento da Mitsubishi Electric? Bom, Pedro, a Mitsubishi Electric ela está sempre inovando, né, e lançando novas tecnologias com o passar do tempo. Em breve, teremos uma linha nova de servo-acionamentos no Brasil e uma grande novidade com relação ao encoder. Então, é um encoder de altíssima resolução, tem mais de 67 milhões de pulsos por volta. Né, isso daí acho que é um dos maiores encoders que a gente tem no mercado, né, com relação à resolução. E além disso, a gente também vai ter alguns modelos de servo-amplificadores que comunicam em redes CC-Link iField TSN. E a gente consegue controlar até 256 eixos. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a gente tem bastante novidade ainda por vir, principalmente com a parte de servo-acionamento. Legal, tem bastante inovação aí nesses produtos. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Pedro, por ter me convidado. Foi um prazer poder participar desse episódio aqui do Mabcast. Espero que tenha gostado de mais um episódio do Mabcast. Para quem quiser assistir o webinar que comentamos, basta acessar o link mitsubishielectric.com.br/webinars. Lá estão todos os webinars que já realizamos desde 2018. Além disso, não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima!